Eu vi um vídeo seu, era curto, mas você, a favor da DPF... Qual que era o nome da DPF? O número lá? 635? Da 635, que basicamente tornou os territórios das favelas do Rio de Janeiro um estado, um território de exceção no Brasil. Você pode fazer uma operação policial no bairro de Alphaville, em São Paulo, e você não pode fazer na zona periférica, na zona de favela do Rio de Janeiro. Como é que você vai combater o Comando Vermelho se o Comando Vermelho tá lá? Não, você pode estar na favela. Essa é que tá a discussão. Essa discussão da DPF é uma discussão que eu acho completamente míope e completamente errada. Porque a DPF 635, a tal DPF das favelas, algumas pessoas falam que a polícia não pode fazer operação na favela. Não, pode sim. Pode continuar fazendo. Então até que faz até hoje. Teve uma operação grande na Rocinha que prenderam vários traficantes do PCC vindos de vários estados da federação, do Ceará. Então sim, pode. A única questão é que tem que ter autorização e a coordenação do Ministério Público. Não só do Ministério Público. Aí as pessoas falam, poxa, quando você coloca o Ministério Público envolvido na operação... Operação vaza. Supostamente você... Mas a operação pode vazar só no departamento policial. Não, mas vamos lá. Você não muda a questão da organização do combate ao tráfico de drogas, né? Colocando o Ministério Público, que teoricamente... É quem vai investigar. É quem vai investigar, é mais do que isso. É quem representa a sociedade também. Mas é que existem dois pontos aqui, Felipe. Primeiro é o seguinte. Quando você sai da organização policial por si só, você já prejudica o sigilo da operação. Não só por você ir para o Ministério Público. Esse é o primeiro ponto. Porque o Ministério Público, todo mundo sabe, ele é composto por uma maioria de pessoas de esquerda. E mais do que isso, a pluralidade de pensamento do Ministério Público existe. Então, mesmo que fosse, claro que existe, mesmo que tivesse mais pessoas de direita, existiria alguém lá de esquerda que poderia vazar isso e todo mundo sabe que isso acontece. Só que o problema não é só esse. Você não tem que avisar o Ministério Público. Você tem que avisar o Ministério Público, você tem que avisar a Secretaria de Educação, você tem que avisar a Secretaria de não sei o que lá, tanto municipal quanto estadual. Então você começa a envolver, inclusive, órgãos administrativos, que tem pessoas que trabalham lá e que podem vazar a operação, cara. E tanto que, por exemplo, isso é uma questão também factual, não é a minha opinião. Membros do Comando Vermelho do Pará foram para o Rio de Janeiro porque entenderam lá como um território mais seguro para eles estarem. Foi preso. Tudo bem, cara, mas o cara... Mostrando claramente que continua tendo operação. Felipe, lógico que não. O cara foi pra lá e falou assim, vamos lá. Se você tem lá, sei lá, 20 membros do Comando Vermelho do Pará que foram pro Rio de Janeiro e foram presos lá, por isso que... Ué, que prendemos esse cara aqui, ele é do Pará, o que ele tá fazendo aqui? Eu acho que o diagnóstico é o contrário. Claramente ele entendeu que ali era um território mais seguro pra ele. Não é. Acho que essa discussão... Então por que ele mudou? Não, diga uma coisa, e também tem uma questão de preconceito nessa DPF, na discussão da DPF, de achar que na favela é onde estão os principais traficantes, os principais criminosos do Brasil. Desculpa, o líder do PCC deve estar agora tomando o seu champanhe. É verdade. O seu champanhe num condomínio de luxo lá no Recreio. Só que existe uma questão. Entendeu? Se você vai... Aí vamos lá, aqui tem duas questões diferentes. A primeira questão é o seguinte, por que você não consegue prender o líder da facção criminosa que está em Alphaville, por exemplo? Ou que está no Recreio? Aí é uma questão jurídica. Você não consegue juridicamente chegar até ele. O problema de você não conseguir prender um traficante na favela, além do problema jurídico, é o problema operacional. Você não consegue fisicamente buscar o cara. Porque, por exemplo, vamos supor que saiu agora um mandado de prisão por um cara que tá morando em Alphaville. Você não vai ter ali dezenas de traficantes com fuzil defendendo esse cara. Você não vai ter. A polícia vai lá e vai pegar o cara. Agora, se esse cara estiver no Morro do Alemão, a polícia não consegue chegar lá. Porque você vai ter dezenas de traficantes com fuzil na mão. Não consegue. É que tá a discussão. A DPF 635, ela não proíbe a operação da polícia nas favelas. Ela só fala que tem que ter ela inviabiliza. Um planejamento estratégico mais aprofundado para evitar a letalidade policial. Mas na prática ela inviabiliza. E você vê que não diminuiu a quantidade de operação na favela. Quando você compara antes da DPF 635 e depois, o número de operação na favela é praticamente o mesmo. Tudo bem, cara, só que a efetividade dela caiu. Então esse argumento que falam que a DPF 635 impediu os traficantes de serem presos, né, e a polícia subir o morro, é um argumento falacioso, né? Porque a operação continua tendo operação e com benefício. O número de pessoas que morreram com incursão policial na favela diminuiu consideravelmente. Acho que era 1000 e pouquinho, foi pra 200 e pouco, né? Ou seja, foi uma... Não, mas aí que tá, ô Felipe. Existe uma outra questão envolvida aqui, que é o seguinte. Você sabe que o Comando Vermelho e o PCC, inclusive eles negociaram uma trégua. E essa trégua faz parte do quê? De um planejamento de
até de diminuição um pouco das atividades, porque eles estão no meio de um debate da pena justa. Isso interfere muito, cara, não interfere pouco. Para os caras não é inteligente você discutir no âmbito legislativo diminuição de pena e afrouxamento de execução de pena para os chefes do comando do crime organizado, se o crime organizado está a todo vapor. Então diminui um pouquinho, vamos até fazer trégua entre a gente aqui, vamos discutir isso, afrouxa as penas, depois volta com tudo. É óbvio, isso é uma questão assim, não precisa nem ser um estrategista para saber. Não, mas isso aí nem tem chance de passar no Brasil hoje em dia. Projeto de Não sei, cara. Eu não sei. Sabe por quê? Sabe por quê? No fim do dia, a gente entra em outra instância, né? Que é a instância seguinte: isso talvez não passe via legislativo, mas isso talvez passe via judiciário de uma vez. Pode ser que o STF simplesmente passe uma noite. Não, o quê? A gente já viu tanta coisa. A própria DPF é isso. Mas mudar uma lei penal que fala de quantidade de pena, prazo, como que calcula a pena de determinado crime, é só lei federal e é muito difícil você mudar isso que não seja pelo legislativo. Mas tem um ponto assim que eu vou relativizar, né? Eu acho que essa discussão, algumas pessoas acham assim, poxa, se você aumentar a rigidez da pena, você diminui o crime. Eu acho que não é verdade. Só isso não. Só isso não. É um conjunto de coisas. Então, até que nos países do mundo democrático, né? Claro, que quando você pega país autoritário como a Arábia Saudita, como a Coreia do Norte, como Singapura e outros países, né? Aí não dá para você fazer essa análise. Mas quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é considerado um país que tem um sistema de penas altas para todo tipo de crime, né? Do furto ao homicídio, sim, a quantidade de crime que acontece nos Estados Unidos são parecidos com o Brasil. Não é. Não é. Os Estados Unidos, de cabeça vou tentar lembrar aqui. Se não me engano, os Estados Unidos, que é um país maior que o Brasil, tem muita diversidade. Lá tem muita imigração, lá tem todos os problemas, lá tem todo o caldo social para você ter um caos em termos de criminalidade. Que é miscigenação, diferença social, diferença cultural, extensão territorial, clima diferente. Lá você tem tudo isso. Os Estados Unidos, se não me engano, morrem 7 pessoas a cada 100 mil habitantes. É isso por ano? É basicamente isso. No Brasil, se não me engano, nós estamos passando das 22, 23 pessoas. Então nós estamos falando de um lugar onde tem 3 vezes menos criminalidade em termos de matar homicídios e latrocínios do que o Brasil. Se for só homicídio, né? Se for só homicídio, né? Falei todos os crimes. Furto, roubo, homicídio. Aqui que é assim, cara, pra mim... É meio que parecido. É que pra mim o homicídio... É alto também. É alto pra caramba. E é um país que... Não vamos comparar com o Brasil. A criminalidade dos Estados Unidos continua sendo muito elevada e muito alta. É um problema a criminalidade dos Estados Unidos. Sim. Mesmo com penas elevadas. Mas os estados que afrouxaram pioraram. Não há correlação entre pena alta e criminalidade. Claro que há. Por exemplo, aí a gente pode pegar 2 exemplos extremos. Você pegar, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia está tendo um surto de criminalidade, inclusive de drogas, por uma série de questões. Dentre elas, esse pensamento, e eu não quero ficar jogando na conta ideológica, mas esse pensamento ideológico de esquerda de afrouxamento de pena. Por outro lado, se você pega, por exemplo, clássico exemplo de El Salvador, que é outra realidade. É um país de 6 milhões de habitantes. É meia São Paulo, vamos chamar assim. Ele saiu do país mais perigoso da América Latina para o país mais seguro do Ocidente, através do enriquecimento de pena, etc, etc. Ali é outra coisa, né? El Salvador é um modelo que não dá para você aplicar em nenhum lugar do mundo, né? E eu não quero replicar modelo, 100% não, mas dá para você se inspirar sim. Eles declararam estado de sítio. Quando você pega aquele decreto, de emergência. Quando você pega o decreto lá do estado de sítio deles, dá arrepio em qualquer democrata calma. Clássico. Pera. Né? Não dá para argumentar que lá se aproxima de ditadura. Foi amplamente democrático. Mas quando você pega o decreto de estado de sítio, por exemplo, tem um artigo que fala o seguinte: se você for pego na rua, você vai ser processado e você não tem direito a advogado. Não, calma. Se for pego na rua? As pessoas pegam pessoas nas ruas assim no começo, né? Achando que era criminoso, fazia parte da gangue, levava para prisão. E tem um alto grau de pessoas que estão na prisão atualmente em El Salvador que são inocentes. Não. Essas pessoas foram soltas. Vamos lá. Mas foram presas primeiro. Não. O que aconteceu em El Salvador? Se elegeu o Bukele com esse discurso mais radical de ter que prender bandido, tem que enfrentar a facção criminosa. Quando ele se elegeu, se não me engano, foi 2019, ele não tinha a maioria do Congresso, porque lá é diferente, né? Lá a eleição não é presidente e Congresso junto, é presidente e, se não me engano, o Congresso é de 5 em 5 anos, então as eleições não convergem. Ele ganhou a eleição sem o Congresso, e ele tentava passar as medidas e não conseguia passar as medidas. O que ele fez em termos autoritários? Nada.
ele esperou a próxima eleição. Na outra eleição, eu não vou lembrar agora, acho que foi 2021, ele ganhou a maioria do Congresso. Através dessa maioria, ele declarou esse estado de exceção que tem de necessariamente ser aprovado mês a mês, todo mês. É como se eu fosse pagar uma conta de luz todo mês e falar, Felipe, preciso do dinheiro esse mês. Você me dá? Dou, paga a conta. Mês que vem, Felipe, tem que pagar a conta de novo. Me dá, me dá. E a população tem aprovado esse estado de exceção para que ele faça isso. No começo, o que ele fez? Construiu o Secote, um presídio gigantesco, sem nenhuma regalia, enfiou gente lá dentro, gente que era e gente que não era de facção criminosa. Em pouco tempo, eles identificaram as prisões que eram erradas e tiraram aquelas pessoas de lá. Essas pessoas... Prenderam primeiro. Hã? Prenderam primeiro. Prenderam primeiro. Essas pessoas que foram presas, tem entrevista, inclusive do Renato, dessas pessoas falando, eu apoio o que aconteceu, inclusive comigo. Porque antes eu saía na rua e você tinha, se não me engano, 68% do território de El Salvador dominado por facções criminosas e hoje, basicamente, não. Só pra você ter uma ideia, cara, eu tenho aqui o dado, deixa eu achar o dado, que é o dado de criminalidade lá, é assustador o que aconteceu lá. Só pra você ter uma ideia, cara. Lá, você tinha uma taxa de homicídios, olha só, comparando, tá? Taxa de homicídios nos Estados Unidos, 7 a cada 100 mil habitantes por ano, que já é alta. Brasil, 22, mais de 3 vezes mais, é altíssima. Lá em El Salvador, você tinha uma taxa de 103 pessoas a cada 100 mil habitantes sofrendo homicídio por ano. Hoje você tem uma taxa de 1,9. Então, cara, lá é um caso tão à parte, tão exemplar do ponto de vista de combate a crime organizado, que eu acho que assim, claro, não dá pra replicar porque o país aqui é um país continental, mas dá pra você se inspirar e falar o que esses caras fizeram, vamos tentar aplicar aqui, porque é inacreditável o que ele fez. O que ele fez em El Salvador, cara, tem uma aprovação popular gigantesca, cara, não tem o que falar. A aprovação popular não mostra que o país é democrático ou não. Não mesmo, a China tem aprovação popular e eles são uma ditadura. Não. E aprovar medidas legislativas de forma aparentemente democrática também não faz um país ser democrático. Depende. Haja vista o que aconteceu na Venezuela na época do Chaves. Entendeu? Calma lá. Então você colocar, por Venezuela exemplo... é outra história, você colocar, por exemplo, a questão do El Salvador, que o Bukele conseguiu, por meio do Congresso, né, renovar mensalmente o estado de emergência, né, para ele ter poderes amplos para continuar combatendo a criminalidade como ato democrático. Se eu transpor isso para a Venezuela, eu falo, pô, então a Venezuela também foi democrática. Não. Porque a Venezuela, o Chaves mudava toda hora a Constituição, fazia leis e para ficar ainda mais no poder, tinha referendo que a população avalizava isso, era aprovado pela população amplamente, a população amava o Chaves, né? Então não é por aí Felipe, que você defende que é a questão democrática Felipe, ou não. Vamos lá. Agora, a crítica, só para ter, claro. A crítica a medida do Bukele, que é claro, quando você tem um governo mais autoritário, é muito mais fácil você instaurar a ordem, combater a criminalidade. Esse é o modelo que você quer? Eu estou tentando pegar o decreto do estado de sítio. Tem um artigo que fala claramente, cara, que a pessoa ela é pega, se tiver algum ato suspeito, não pode chamar um advogado, né? Qualquer país democrático ocidental, a figura do advogado é central para a defesa do processo judicial, é central para a defesa da democracia e do Estado de Direito. A partir do momento que você tira o advogado da jogada, sim, na minha opinião, isso é um ato ditatorial, um ato autoritário. E o Bukele fez isso. São duas questões diferentes. A primeira é o seguinte, não dá para comparar El Salvador com a Venezuela. Não dá. As últimas eleições, inclusive da Venezuela, a urna em si foi fraudada. Eu tô falando é o extremo. Não outra coisa, eu concordo com você que é o seguinte, a aprovação popular não é garantia de você não ver uma ditadura. Em nenhum momento eu disse isso. Agora, eu acho que o que o Bukele fez em El Salvador é uma coisa exemplar. E se há um ponto que não dá para ser replicado aqui, esse é um ponto claro. A gente replica sempre sem copiar esse ponto. Eu tô dando exemplo. Eu acho que existem mais pontos. Por quê? Porque o Brasil é um país continental de 220 milhões de habitantes. Claro. Você acha, por exemplo, você gostaria do Lula ter amplos poderes? Não, de jeito nenhum. Claro que não. Mas, novamente, eu sou a favor de, em alguma instância, a gente replicar o modelo el-salvadorenho aqui pro Brasil, presidente que ajustando para nossa realidade. Eu não acho que o Brasil tenha solução pronta para nada, tá? Nem para questões econômicas, nem segurança pública. Inclusive, aproveitar esse momento para falar disso daqui.
É por isso que o MBL, por exemplo, está fazendo o livro amarelo, né? O livro amarelo, esse aqui eu trouxe para você, Felipe, é o primeiro fascículo, que é basicamente o seguinte, é onde estamos, né? Tem o segundo fascículo, que é como chegamos até aqui, tem o terceiro fascículo para onde a gente está indo, que talvez seja o mais interessante, e a gente está querendo, com esse conjunto de livros, fazer um projeto sob medida para o Brasil. Como assim? Vou dar um exemplo. Você tem uma casa, comprou um apartamento. É melhor você ir numa loja de móveis, sei lá, Marabras, e comprar o móvel que é igual no Brasil inteiro para tua casa, ou é melhor você fazer um sob medida? Você fazer um sob medida. Para um projeto legislativo para o seu país e executivo, não dá para você pegar modelo nenhum do mundo e replicar aqui. Não dá para você ser liber bobo e falar, cara, vamos replicar o modelo americano. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V na Constituição americana e traz... Não dá certo. Ah, vamos fazer isso com El Salvador. Não dá. Eu acho que dá para se espelhar no que ele fez. A gente pode discutir mais isso. Acho que tem que criar um secote aqui. Acho que tem que ir atrás de membro de facção. Acho que tem que aumentar a tipificação penal para todos os crimes ligados ao crime organizado. Beleza. Mas, por exemplo, essa parte de você ser preso na rua e você não ter direito a advogado, não dá para replicar aqui, por exemplo. Né? Então, isso é um dos exemplos. Mas a gente tem que fazer um plano sob medida para o Brasil. O MBL está tentando fazer isso. É pretensioso? É. É ambicioso? É. É difícil demais, cara. Vocês veem, a gente está tendo que consultar especialistas, não só pessoas de alto teor acadêmico, mas a população mesmo, para tratar de temas que a gente nunca tratou nessa profundidade. Qual é o planejamento de cultura para o Brasil que a gente tem? Qual é o planejamento de turismo que a gente tem para o Brasil? E vou fazer um elogio até um cara que você gosta. O Ciro Gomes. Eu discordo do plano dele pro Brasil. Mas pelo menos ele tem um. Pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram um plano pro Brasil. Vamos citar aqui. Enéas. Maluf. O Maluf tinha um plano para São Paulo. Posso discordar, mas ele tinha. Ciro Gomes. Eu discordo do plano dele, mas ele tem. E o resto? O resto é um bando de político do centrão que fala o que a pessoa quer ouvir naquele momento e fala amenidades, platitudes e se elege. A gente quer fazer o contrário. A gente quer fazer um guia escrito do que a gente quer pro Brasil, e nós vamos seguir aquilo lá. Um vereador do MBL no Amapá, lá em Macapá, ele vai seguir isso daqui. Um governador do MBL, sei lá onde, vai seguir isso daqui. O presidente e os ministros vão seguir isso daqui. Então eu vou dar esse fascículo aqui pra você. Ótimo. Espero que você goste. Se você gostar, depois você me avisa, eu te trago os outros dois. Ô, Felipe, porque a gente tem que você estudou em Harvard, não foi? Foi. O quê? O livro amarelo do Raia? Não, mas não por causa disso. Não foi por causa disso. Não por causa disso. Vou te dar também o meu livro, Javier com J, romance. Não teria o vermelho não, só amarelo? Só amarelo. Que aliás, só pra você ter uma ideia. Isso aqui tem tudo a ver com o tema que a gente tá falando, tá? Isso aqui representa um menino periférico olhando pro Cruzeiro do Neymar, tá? Você pode tirar o Cruzeiro do Neymar pra colocar um show do Uruan. É basicamente a crítica que a gente faz. É isso. Vou te dar uma revista Valete, o Faroeste Brasileiro. E vou te dar uma revista Valete do Bukele, que inclusive tem gente que escreve aqui contra o regime de Bukele, tá? Que legal. Espero que você goste do nosso material, cara. Aqui é assim, tem open bar de material, mano. Só pra ter o material pra discutir o Brasil já é algo que tem que... São vários fascículos, tá? Esse é só o primeiro. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.